Eu vou pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 20 ao 22. Apocalipse 3, o capítulo 3, versículo 20 ao 22. A palavra de Deus diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Desde o começo de tudo, quando ainda não existia nada, Deus escolheu criar o mundo usando apenas a sua voz. Deus disse: haja luz, e a luz apareceu, e toda a criação nasceu porque Deus falou. Desde então, ao longo de toda a história da Bíblia, da nossa história, vemos um Deus que insiste em se comunicar conosco. Falou e fala através dos profetas, dos sonhos, das visões, usa a natureza, fez até uma jumenta falar para alertar Balaão e também escreveu numa parede para alertar o rei Belsazar. Deus sempre deu um jeito de se comunicar com o seu povo, mas muitas das vezes nós deixamos de ouvir. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus se revela como um Deus que fala, que se comunica, que chama, que instrui, que corrige, que consola e que transforma. Ele faz isso porque o seu maior desejo sempre foi um relacionamento sincero. E Deus nunca quis apenas servos e servas, apenas criados. O desejo de Deus era que nós fôssemos sempre filhos e filhas. Quando Jesus veio ao mundo, a voz de Deus se tornou audível, compreensível e palpável. Cada palavra de Jesus trazia direção, cura, libertação, identidade e vida. Nada ficava igual depois que ele falava. Cada palavra que Jesus carrega não tem apenas a vida terrena, mas tem a vida eterna. O livro de Apocalipse faz parte das cartas que são enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. E esse capítulo 3, Deus fala com 3 igrejas. A igreja de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Essa última, a igreja de Laodiceia, ela é conhecida por ser chamada de uma igreja morna, que não é nem quente nem fria. E isso representa uma fé sem entrega, sem paixão, sem compromisso e sem transformação, aquela fé acomodada. Isso representa, Jesus repreende essa igreja porque, embora tivesse riqueza material e uma boa aparência espiritual, ela era pobre, cega e nua aos olhos de Deus. Pensava que estava tudo bem, mas não estava. E mesmo assim, Jesus fala com amor e oferece restauração. Hoje, a pergunta que o Espírito Santo nos faz é bem simples. Estamos dando ouvido à voz que dá vida? Estamos escutando a voz que nos levará para a eternidade? Uma coisa é fato: Deus continua falando, e quando ouvimos a sua voz, a nossa vida muda. Domingo, através da vida da Ná, Deus nos trouxe uma reflexão para a gente seguir Jesus. E esse é o convite que ele fez e ainda nos faz, desde que a gente ouça a sua voz. A frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é uma expressão muito usada por Jesus e também por outros escritores da Bíblia, para enfatizar a importância de não apenas ouvir, mas escutar com compreensão e agir com base em tudo que a gente aprende. Jesus frequentemente usava essa frase no final das suas parábolas, que eram histórias com sentido, com objetivo, traziam muitas verdades profundas, e essa frase servia para desafiar as pessoas a irem além. Não simplesmente ouvir sem processar, ou fingir ter ouvido, mas entenderem a mensagem espiritual que carrega. No livro de Mateus 13:15, Jesus fala assim:
O coração deste povo se tornou insensível. Taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, veriam com os seus olhos e ouviriam com seus ouvidos. Compreenderiam com o coração e se voltariam para mim e eu os curaria. Mas benditos são os olhos de vocês, porque veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. A voz de Jesus chamou simples pescadores, e nesse chamado, ele não está apenas mudando o endereço deles na terra, mas está direcionando a todos para o céu. A voz de Jesus cura feridas profundas, libertou cativos, e ainda liberta, porque a gente crê que o Senhor faz milagres, e acalma tempestades, porque Ele não deseja que a gente apenas sobreviva, mas que nós possamos caminhar com Ele rumo à eternidade e uma vida feliz. Quando Ele disse para o paralítico, levanta-te, quando Ele disse ao surdo, efatá, que significa abra-te, ou a filha de Jairo, Jesus falou, talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. E quando disse a Lázaro, vem para fora. Teve uma vez que ele chegou na cidade de Naim e falou para o menino que estava morto, era um jovem, levante-se. Cada uma dessas palavras mostra que as circunstâncias, ou até mesmo situações de morte, não têm a última voz. Jesus mostra que a sua voz ultrapassa o tempo, a ciência, até mesmo a morte, conduzindo todos à vida eterna. Ali naquele momento bem profundo, naquela situação de cruz, onde havia um ladrão ao lado de Jesus, que foi condenado sem tempo algum para mudar a sua vida e reparar o seu erro, sem tempo nenhum para oferecer sacrifícios e ser perdoado, ele olha para o Senhor e faz um pedido. E a promessa do Senhor é clara, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Essa é a voz que não apenas perdoou, mas abriu a porta dos céus para um pecador que se arrependeu. Depois da ressurreição, quando Maria chora pensando que o corpo do seu Senhor havia sido roubado, Jesus não fez um grande discurso, ele apenas a chamou pelo nome, e no mesmo instante ela reconheceu aquela voz, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e essa é a única voz que nos guia para a eternidade. Tem uma música, um louvor, que eu escuto bastante, e ela fala assim, tua voz, Senhor, faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo, a tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Porque se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. A tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero, porque a tua voz é segurança. No começo, meio e fim, a tua voz é tudo. Esse louvor fala muito comigo. Há muitas vozes hoje tentando nos desviar. A voz do medo ou da ansiedade, da dor ou da comparação, a voz que culpa, a voz do pecado, a voz do mundo com certas músicas, né? Ou o excesso de informações que a gente recebe, com muitas teorias que a gente vê nas redes sociais, e são vozes que nos cansam, ou nos deixam confusos, ou nos distraem, e acabam nos afastando do caminho. Então, precisamos estar atentos para ouvir a voz que nos leva à eternidade, que é só uma, a voz da palavra do nosso Deus. Desde o começo, a Bíblia nos deixa claro que o que Deus deseja não é um animal sacrificado, não é um ritual, não é uma aparência religiosa. E temos a história de Caim e Abel. Essa história nos revela um aprendizado muito grande. A voz de Deus é aquela que olha para o coração. Pode colocar o vídeo. E depois dessa parte, Caim esperou, começou a resmungar, e Deus falou com ele.
A história de Caim e Abel nos mostra que Deus não olha só o que a gente faz, mas principalmente no que a gente se torna diante das circunstâncias da vida. Aprendemos aqui domingo, né? Quem que a gente se torna durante a caminhada. Abel ofereceu a Deus o seu melhor com muita fé, sinceridade e verdade, enquanto Caim entregou apenas para cumprir uma tarefa, totalmente sem propósito e sem compromisso. Tanto que no livro de Hebreus está escrito assim, Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Isso revela que não é sobre rituais, sobre aparências, mas é sobre a verdadeira intenção do coração, pois ninguém engana a Deus. E depois dessa parte, Deus aconselha Caim, como está escrito em Gênesis 4:7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está à sua porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Ou seja, não é sobre o que trazemos ou ofertamos, mas o que realmente há dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração. O que verdadeiramente nos motiva. A atitude de Abel fala até hoje, não com palavras, mas com testemunho de vida, porque Deus vê além daquela mão que oferece. Deus vê a intenção, o caráter e a entrega. Então, como que a gente pode fazer para ouvir a voz de Deus? E como discernir a voz que leva à eternidade? Em primeiro lugar, a gente ouve a voz de Deus através da palavra de Deus, e muitas das vezes no silêncio. A Bíblia é a voz de Deus em forma de escrita, e ele jamais vai dizer algo que contradiga o que ele já disse. Tanto que os fariseus queriam, ao todo tempo, acusar Jesus, né, que ele estava blasfemando, né, que ele estava cometendo até heresias. Quando abrimos a palavra de Deus com reverência, o Espírito Santo ilumina nossa mente e o nosso coração. Nos dá direção, correção e consolo. O versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse deixa claro: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a boca, entrarei e cearei com ele. Jesus se apresenta como aquele que procura, que chama, que convida. Ele bate a porta do nosso coração sem forçar, como quem pede licença para entrar. E para ouvir Jesus bater, precisamos de quietude. Precisamos acalmar o nosso coração. Deus não fala do barulho da alma. Deus não fala na confusão do dia a dia. Ele fala no silêncio, assim como ele fez com Elias, como está escrito em 1 Reis 19:12, que é um sussurro calmo e suave. Precisamos silenciar outras vozes, como as preocupações, opiniões. Às vezes a gente fica muito preocupado com a opinião dos outros, que acaba virando ruído na nossa mente. Principalmente as distrações, como a gente tem no nosso celular e nas redes sociais. E quando a gente reclama? Às vezes a gente não está fazendo nada de errado, mas a gente está ali reclamando. Será que a gente escuta o Senhor no meio do nosso próprio barulho? Clamar é quando a gente pede com intensidade, e reclamar é o contrário. Reclamar é lamentar-se ou murmurar repetidas vezes. Como a própria palavra diz, reclamar. É clamar 2 vezes algo que a gente está insatisfeito. Quando a gente conseguir silenciar todas as vozes, abre espaço para a voz que realmente importa, e é uma voz realmente diferente de todas as outras. Em segundo lugar, ouvimos a voz de Deus pela paz e pelas circunstâncias. Deus não é Deus de confusão, como diz em 1 Coríntios 14:33. Diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas do povo santo. A paz é um sinal de Deus e um dos sinais mais claros que estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Quando você sente paz em algum lugar, é porque realmente você está no caminho certo. Assim como a ansiedade e a perturbação gera desespero e aponta que a gente está indo para o caminho errado,
e cada vez mais distante de Deus. Além disso, Deus também fala conosco através das circunstâncias. Algumas situações que a gente pode até estranhar, como fechar portas que não são para nós, ou até abrir uma porta que ninguém imaginava. Não existe coincidências, porque Deus usa certos acontecimentos, alguns ajustes no caminho e até imprevistos. Às vezes a gente acha que é um imprevisto, que aconteceu alguma coisa que não deveria acontecer, mas lá na frente a gente vai entender o porquê. E realmente esses dias eu tenho vivido uma situação parecida. Eu fui num propósito para ajudar e eu acabei sendo ajudada nessa situação. Coisas que a gente nem esperava, mas Deus usa para revelar a sua vontade. Em Romanos 8, 28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em terceiro lugar, ouvimos a voz de Deus através de pessoas, sim, mas pelo caráter de Jesus. Às vezes a gente escuta alguém falar: ai, Deus falou comigo. Ai, fulano falou assim, 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 foi Deus que falou comigo. Então, a gente tem que buscar sabedoria para a gente poder receber aquilo, para saber se é de Deus ou não. Deus usa as pessoas para revelar a sua vontade e a sua verdade. Mas essa voz tem que ser filtrada pelo caráter de Cristo. A voz de Deus, ela nunca é manipulada e ela também nunca é manipuladora. Ela nem manipula, nem se manipula. Ela não é agressiva, não deixa a gente confusa e também não é contraditória. A voz de Deus é firme e amorosa, clara, cheia de graça e de sabedoria. E Jesus é o filtro que distingue a voz de Deus das demais. Em João 16:33 diz assim: tenho dito isto para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a voz de Deus sempre conduz à vida e à paz, nunca ao medo. Nunca deixa a gente assustada. Em quarto lugar, ouvimos a voz de Deus pela intimidade e pela disposição de mudar de vida. O versículo 21 está escrito assim: aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem conversa com Deus diariamente, começa a identificar a voz do Senhor no meio de muitas outras. Quem anda com Jesus reconhece a sua voz no meio de milhares. E isso significa que existe uma intimidade que já está afinada pela constância. Essa intimidade só floresce quando existe disposição para ouvir e para mudar. A voz de Deus não apenas consola, mas nos desafia. Não apenas acolhe, mas nos transforma. A palavra é a voz de Deus em forma de escrita e ela nos dá conhecimento, nos chama ao arrependimento, à renúncia, à maturidade e então à santidade. Quem ouve o Senhor não permanece igual, e essa transformação é diária, porque nos prepara para ouvir a voz que diz: vinde os benditos de meu Pai. Em quinto e último lugar, ouvimos a voz de Deus pela obediência e pela orientação do Espírito Santo. O versículo 22 fala novamente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus não fala só com quem quer apenas informações, mas quem está disposto a ter conhecimento, a aprender e a obedecer a sua palavra, pois a obediência abre os nossos ouvidos cada vez mais, enquanto a rebeldia endurece o nosso coração. O rei Saul ouviu instruções claras, mas não obedeceu e perdeu essa sensibilidade espiritual. É só a obediência que torna possível, e a obediência só se torna possível porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, pois ele fala por meio de convicção, paz, quietude e humildade. A Ana também falou aqui no domingo sobre os frutos do Espírito, né? Que quando a gente lê a palavra e a gente se entrega de verdade à palavra de Deus e ao que o Senhor tem para nós, os frutos do Espírito não é algo assim difícil. Quando entra dentro da gente, a gente já pratica sem perceber, já faz parte de nós. Então, a gente tem que buscar de Deus, quando a gente ainda percebe que a gente não tem o domínio próprio, né? Então, a gente busca de Deus, sempre pedindo a Ele para nos encher,
dos seus dons até que a gente venha a transbordar. E para finalizar, a Bíblia deixa claro qual é o sacrifício que Deus deseja de nós. Não é animal, não é ritual, como fez Caim e Abel, e por muitos anos, né, foi feito dessa forma, mas e também não é aparência religiosa, como existia no tempo de Jesus, lá com os fariseus, saduceus e tudo mais, e infelizmente hoje ainda existe, né? Tem muita gente que põe a Bíblia debaixo do braço e acha que é o servo santo de Deus. Deus sempre olhou primeiro para o coração, como afirma no livro de Jeremias 17, versículo 10. Eu sou o Senhor, que sondo o coração e examino os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto de suas ações. E Deus também deixou claro quando Samuel disse a Saul, no primeiro livro de Samuel, no 15, 22, diz: obedecer é melhor que sacrificar. Hoje, Deus deseja obediência, fé, misericórdia, humildade e entrega, para que tenhamos uma vida consagrada. Deus sempre desejou que a gente possa escutar a sua voz e obedecer, porque quem ouve Jesus anda no caminho certo. A voz de Jesus é a mesma que cria, cura, liberta, restaura, ressuscita, que nos dá identidade e pertencimento. A gente não é uma folha jogada no vento, né? E nos perdoa, nos transforma. É a voz que nos chama pelo nome e diz: vinde após mim, ou siga-me, nos tornando pertencentes àquele que nos criou. Esse é o verdadeiro chamado que aponta para a eternidade. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque essa é a voz que nos chama para perto, que nos transforma ao longo do caminho e nos conduz a cada dia para mais perto dele e da eternidade. Deus fala com quem deseja relacionamento, e quanto mais a gente deseja a presença dele, mais clara se torna essa voz. Sendo assim, com tudo isso em prática, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida mudam completamente e a gente se torna testemunhos e testemunhas de Cristo. A voz de Deus confronta o pecado, corrige os nossos caminhos, ajusta os nossos comportamentos e molda o nosso caráter, porque ele nos tira de lugares e situações que eram de morte e nos conduz para o caminho de vida que é eterna. Quem realmente escuta a voz de Deus não fica preso ao passado, não insiste em velhas atitudes ou pensamentos destrutivos, não negocia os princípios e não permanece nos mesmos erros. A voz de Deus nos guia para a luz, quebra cadeias e laços, desfaz as mentiras e revela a verdade. E é por isso que tantas pessoas, às vezes, não conseguem ouvir a voz de Deus, porque escutar implica em obedecer, e obediência implica mudança. Transformação, que é a famosa metanoia, nós já temos até decorado, né, o versículo de Romanos 12, 2, que fala aqui: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que isso não fique só da boca para fora, mas da boca para dentro. Em Atos 3,19, também nos fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mudar dói, porque mudar exige renúncia, negar a si mesmo. Também exige coragem. E é justamente essa mudança que nos prepara para a eternidade, porque a voz que ouvimos aqui, toda vez que a gente vem aqui nesse lugar, que a gente vem ouvir a palavra de Deus, Deus molda o nosso caráter e nos aproxima cada vez mais do caráter de Jesus, para que possamos voltar ao plano original, da qual fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ouvir é uma capacidade física e automática do nosso corpo. E a gente ouve qualquer som ou barulho e a gente não precisa prestar atenção. Muitas das vezes a gente nem presta atenção. Só que escutar é diferente. Escutar é intencional. Exige atenção, disposição, interesse e entrega. Escutar significa acolher ou digerir a mensagem, refletir sobre ela e permitir que ela entre no nosso coração e produza a transformação de dentro para fora.
Infelizmente, isso não foi o que aconteceu com o rei Saul, nem com os fariseus, que Jesus falava frente a frente, porque eles não tinham interesse de mudar, eles não tinham interesse nem desejo de mudar as suas atitudes e os seus comportamentos. Ouvir a voz de Deus nos informa, mas escutar a voz de Deus nos transforma, porque ouvir é perceber o som e escutar é compreender a mensagem e se render ao verdadeiro sentido. E é somente quem escuta de coração aberto e com desejo de obedecer que realmente reconhece a voz que nos guia para a eternidade. Quando falamos sobre ouvir a voz que nos conduz para a eternidade, não podemos ignorar um dos convites mais profundos e amorosos feitos por Jesus. Eis que estou à porta e bato. Em Apocalipse 3, do 20 ao 22, Jesus está dizendo: se você me escutar e me receber no seu coração, eu entrarei e farei morada. Ele cura, restaura, transforma e caminha conosco. Essa promessa é para os que escutam, obedecem e perseveram. Vencer significa perseverar e permanecer fiel mesmo nas adversidades. Jesus promete compartilhar a sua herança e a eternidade com aqueles que o escutam. Jesus continua falando, Jesus continua chamando e batendo a porta do nosso coração sem forçar. Ele apenas espera que nós possamos escutar e tenhamos o desejo de sermos transformados para que ele possa cumprir a promessa da vida eterna. Ouvir é uma capacidade natural, mas escutar é uma decisão espiritual. E é somente quem escuta a voz de Jesus e responde a esse chamado, abrindo a porta do seu coração, que realmente encontra o caminho de vida, da transformação e da eternidade. Por isso, Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É até uma referência, antigamente, no Antigo Testamento, tinha a Shema, né? E é um alerta e um convite para que a gente sempre possa prestar atenção. Não podemos endurecer o coração e não podemos tratar a voz de Deus como apenas um ruído qualquer. Pela fé, cremos que a voz de Deus é a direção, a correção, a verdade e a salvação. Eu agradeço a oportunidade. Eu posso dizer para os irmãos que essa palavra foi um presente para mim, porque tem momentos que a gente fica meio perturbado com muita coisa que a gente escuta e até com coisas que a gente vê, né? E se não for a oração e clamar a Deus, a gente não escuta, a gente não vê a resposta e Deus responde. Eu não sou melhor que ninguém, tenho muitos defeitos e tenho muito a aprender com o Senhor, com os irmãos, com o nosso pastor. E eu digo a vocês que eu agradeço a Deus, que o Senhor fala e eu consigo ouvir. Amém.